Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e irmãs, é uma alegria estar aqui mais uma vez para partilhar o Evangelho. Hoje, o Evangelho de São João, no capítulo 10, versículos de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e perguntaram-lhe: até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: eu vou-lo digo, mas não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Entretanto não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. Meu Pai que as deu é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Irmãos, estava Jesus no templo, passeando no templo, e, de repente, foi rodeado por judeus que o questionavam. Por acaso, até quando vai nos deixar na incerteza? Tu és ou não o Cristo? Dize-nos claramente. Irmãos, Jesus constantemente dizia as claras, palavras diretas, muito claras, de que ele era o Cristo. Quando Jesus dizia, eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Eu vim para que todos tenham vida, para que tenham e a tenham em abundância. Mesmo assim, eles não criam e queriam que ainda Jesus continuasse afirmando. Então, Jesus vai dizer: eu vou-lo digo, mas não credes. O problema dos judeus era um problema de fé. Eles não acreditavam que o Cristo viria como Jesus veio. Jesus veio como um rei humilde, um rei pequeno aos olhos humanos, porque o reino de Deus é o reino celeste. Ele veio para nos salvar e ninguém poderá nos roubar dele. Porém, os judeus tinham essa expectativa de um Deus libertador, um Deus que viesse poderoso, forte, capaz de vencer todos aqueles que se colocassem diante do povo judeu. E olhando para Jesus, não conseguia ver nele um rei, um senhor, alguém que pudesse libertar. Jesus vai dizer: eu vou-lo digo, mas não credes. As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Vejam bem, meus irmãos, os judeus não tinham somente as palavras de Jesus para crer nele. Os judeus tinham os testemunhos, tinham as obras. Quantas obras, quantos milagres Jesus realizou diante dos seus olhos, mas mesmo assim eles não acreditaram. É um problema de fé. É um problema de fé dos judeus de não acreditar que Jesus é Deus vivo, descido
do céu. Por esse motivo, Jesus vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais hão de perecer. E ninguém as roubará de minha mão. Meu Pai, que as deu, é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar de minha mão. Por quê? Eu e o Pai somos um. Vejam bem, Jesus já havia dito que era o pão do céu, o pão descido do céu, que veio para salvar, que ressuscitou para que nós pudéssemos ressuscitar com ele ao terceiro dia. Jesus já tinha dado tantas provas de que ele era o Cristo, o enviado de Deus, o escolhido de Deus, aquele que viria para salvar o povo. Mas, como tudo isso não era suficiente, então Jesus revela que ele e o Pai são um só. Imagino que os judeus tiveram um choque, porque imagina agora Jesus está dizendo não só mais que ele é o pão do céu, que quem comer da sua carne e beber do seu sangue permanecerá nele. Mas agora ele está dizendo que ele e o Pai, que Deus, ele e Deus é um só. Categoricamente, sem rodeios, sem meias palavras, eu e o Pai somos um. Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus e Tu és um com o Pai, que o Pai e Ti são um só. Sim, Senhor Jesus, eu quero Te louvar e Te bendizer pela unidade de um Deus Pai e de um Deus Filho, mas também de um Deus Espírito Santo, que ainda não está sendo revelado aqui, mas Pai, Filho e Espírito Santo são um só, uma só pessoa. E essa barreira que impedia os judeus de crerem que Jesus e Deus Pai são um só. É preciso do auxílio da nossa fé. Então, nesse dia de hoje, eu quero pedir a Deus, dai-me a graça, Senhor. Dai-me a graça de que com a luz do Teu Espírito, iluminando a minha fé, a minha inteligência, o meu intelecto, dai-me a graça de poder tomar posse, de crer com todas as minhas forças nessa verdade revelada por Jesus. Sim, Senhor, obrigado. Obrigado pela unidade que está em Ti, está no Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por esta verdade revelada para nós. Que neste dia de hoje, Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam conosco, que a Trindade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.